estão bem? Estavam com saudade de mim? Aleluia, agora vão ter que me aturar, né? Vão cansar de olhar a tia Martinha, de olhar a sua irmã ministrando, não é? Todo o tempo, mas é muito bom estar em casa, irmãos. É muito bom ir e fazer aquilo que o Senhor nos instrui, nos inspira e nos direciona a fazer, não é? Tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu declaro que vou cumprir até nós voltarmos ou irmos ao encontro do noivo, como a noiva, não é? Em nome de Jesus, isso será breve, mas até lá nós faremos exatamente tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, amém? Sem medo, sem restrições, sem permitir que o nosso coração ou o nosso entendimento seja abalado pelas notícias que estão no mundo. Nós somos do Senhor e é Ele quem nos conduz em triunfo em todas as coisas. Aleluia! Eu quero ler com vocês alguns versículos, logo para nós começarmos. Você não precisa abrir a sua Bíblia nesse momento. Vamos voltar a esse mesmo texto, mas eu quero que você o guarde no coração. É o Salmo 2, a partir do verso 1. Fala da rebelião dos gentios, das pessoas, não é? E a vitória do Messias. Não vamos tirar de nenhum contexto escatológico, mas eu quero ler porque esse texto saltou ao meu coração quando eu estava saindo de casa. Próximo ao momento de vir para cá, esse texto saltou ao meu coração dizendo: por que se enfurecem os gentios? Lembra que nós cantamos algumas das nossas canções, alguns dos nossos louvores, citando esses versos? E aí diz: por que se enfurecem os gentios e por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Oh, aleluia! Irmãos, nós temos visto isso há pelo menos uma semana acontecer de uma forma clara. Amém? Diz aí no verso 4, ri-se, ou seja, está rindo aquele que habita nos céus. O Senhor, o nosso Deus, zomba deles. De quem? Daqueles que fazem pressão contra o céu, daqueles que fazem a rebelião contra o ungido do Senhor. E como nós sabemos, irmãos, antes, na antiga aliança, reis eram instituídos para estarem no lugar de Deus sobre a terra. Mas agora, o Rei dos Reis veio à terra e nós sabemos que só a Ele prestamos culto, só a Ele dobramos os nossos joelhos. E quem é contra Ele? Quem é contra o Senhor Jesus? Quem é contra o Rei dos Reis? Se dobrará, porque debaixo desse nome todo joelho se dobrará. Nós temos cantado nos nossos louvores, principalmente em um, que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. E esse dia, irmãos, está chegando. Enquanto isso não acontece, o Senhor está no trono, olhando. Oh, aleluia! Do alto e sublime trono, como diz a palavra de Deus, os seus inimigos. E aqueles que são inimigos de Deus, irmãos, são inimigos do povo de Deus. São inimigos no sentido de buscarem rebeldemente, ou seja, em rebelião, impedir que o nome de Jesus seja pregado, impedir que a redenção seja instituída. O grande sistema regido por Satanás, o sistema do mundo, do qual nós vamos falar, porque vamos falar da cultura do reino. Aleluia! É necessário nós ouvirmos mais sobre a cultura do reino e a cultura do reino de Deus sobre a terra, porque esse é o seu reino, o meu reino. Aleluia! Nós temos que aprender a respeito do que rege o reino de Deus para estarmos firmes, firmados, porque contra nós todo o sistema vem tentando destituir, se em rebelião mesmo, desconstruir, irmãos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo que é honesto, onde há boa fama, se há louvor, é isso que deve ser destruído pelo sistema do mundo. Entende o mundo, entende aquele que é o príncipe sobre este mundo. Oh, aleluia!
Foque nessa noite naquilo que o Senhor tem para tratar. Nós sabemos que coisas importantes no mundo estão acontecendo a partir desse momento, mas nós não nos renderemos a essas coisas, nós nos renderemos ao Senhor dos Senhores, nós nos prostraremos à palavra de Deus. E sabemos, irmãos, que estamos em boa companhia. Independente do que aconteça hoje ou amanhã, nós sabemos que Deus é o nosso futuro. Deus é o nosso amanhã. A cultura do reino promove a paz que excede todo entendimento. A cultura do reino promove justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É dessa forma que nós vivemos. Nós não nos dobramos ao sistema do mundo, porque o sistema do mundo, irmãos, quer dizer que Deus não existe. O sistema do mundo quer dizer que família é uma instituição falida. Porque, de fato, o que eles querem apregoar é o homem caído, e esse homem caído de uma forma que ele não possa encontrar o caminho da redenção. Por isso querem desconstruir a família, por isso querem desconstruir Deus no pensamento das pessoas, no coração das pessoas, no entendimento das pessoas. Porque família promove e multiplica. Quando Deus disse, multiplicai-vos, crescei e enchei a terra, ele não estava falando apenas de quantidade, estava falando de qualidade, uma qualidade de ser que está sobre todas as coisas. Era a reprodução de Deus, do Deus Altíssimo, à sua imagem, conforme sua semelhança na terra. Como foram criados para existir, macho e fêmea, completamente alinhados, completamente ajustados à cultura do reino na terra. Aleluia! Você está pronto? Aleluia. Eu só vou encerrar aqui, acabar de ler. Diz aí, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Zomba de quem? Dos inimigos do reino. Dos inimigos de Deus. Daqueles que querem destruir a figura de Deus em você. Daqueles que querem destruir a figura de Deus sobre a terra. Onde quer que haja principado, onde quer que haja um paizinho bem pequeno. Se ele se diz ser de Deus, o mundo quer se opor a ele e dizer, aqueles não devem existir. Vocês estão entendendo? Aleluia! Mas nós vamos declarar, Deus continua e continuará através de nós que somos a igreja, através do povo de Deus que será de fato, se manterá reunido em o nome do Senhor Jesus. Diz aí, é desses, daqueles que querem dissipar a igreja, dissipar o corpo de Cristo, dissipar o povo de Deus sobre a terra. É desses que o Senhor se ri. Aleluia! Uma vez eu falei para vocês a respeito de uma imagem vista de um balão, quando eu vi a 7.000 metros de altura a terra. Irmãos, o que o Senhor falou no meu coração foi, se você se mantiver em mim, cheia de mim, é assim que você tem que olhar para todas as coisas. Sejam inimigos, sejam o que for, porque é dessa proporção de poder que eu quero que você olhe para todas as coisas. Quando olhamos para todas as coisas na proporção do poder de Deus, nós também vamos nos rir de todas as coisas. Não haverá coisa que nos intimide, não haverá pessoa que nos intimide, não haverá governo que nos intimide, não haverá demônio que nos intimide, irmãos. Aleluia! E na sua ira, o seu tempo, no verso 5 ele diz, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião e proclamarei o decreto do Senhor. O seu Monte Santo é o Espírito Santo dentro de você. Onde quer que você estiver, você proclama o Santo Monte, a herança que o Senhor nos deu sobre a terra. E ele diz, tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Te pedimos, Senhor, Israel, proclamando a tua vida sobre toda a terra, em nome de Jesus. Aleluia! Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, aleluia, e as despedaçarás. Todo aquele que é contrário, todo aquele que
traz para si a habitação de Satanás. Irmãos, como eu e você temos feito a habitação do Senhor no nosso espírito, outras pessoas, outros seres decidiram fazer da sua própria vida a habitação de Satanás. O corpo de Cristo está sendo formado, assim como o do anticristo. Nós temos visto dia a dia, e nós não vamos nos render ao medo, nós não vamos nos render à intimidação. Por quê? Porque nós sabemos que nós habitamos num reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abra comigo, por favor, em Romanos 14, o verso 17. Aleluia! Eu vou terminar o verso 11 lá de Salmo 2, diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aleluia! Você deixou aberto aí em Romanos, no capítulo 14? Oh, aleluia! Eu vou abrir aqui na versão que eu gosto. Estão prontos para expandir a mente de vocês ou a consciência espiritual em relação ao reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmãos? Porque essa é a noite de despertarmos. Eu sei que você já tem ouvido, mas essa é a noite que estaremos despertando essa cultura do reino em nós, porque ela já habita em nós, ela já está em nós, e nós vamos promover isso na nossa própria vida nessa noite, amém? Aleluia! Você está feliz? Eu estou feliz de estar aqui de volta. É tão bom estar de volta em casa, irmãos. É bom demais ir, mas é bom demais voltar. Ô, glória! É bom estar com a família, é bom estar com a família. Aleluia! Diz aí, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é nas coisas naturais que encontramos o reino de Deus, não é naquilo que podemos ter, inclusive, irmãos, não é naquilo que podemos acessar apenas de forma natural, isso faz parte, mas o que está escrito aí é, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aleluia! Irmãos, nós fomos transformados, você foi transformado, ou seja, nasceu de novo, é uma nova criatura para viver o sobrenatural, para viver além daquilo que é apenas natural, para viver além daquilo que apenas está acontecendo. Você foi tirado de um império de trevas e oramos nessa noite para que as pessoas que estão debaixo das mãos do império das trevas sejam removidas de lá em segurança em nome de Jesus. E aqui, enquanto isso, somos nós os promotores do reino de luz, do reino do Filho, do amor de Deus. Então, nós sabemos que agora somos e estamos e vamos continuar fazendo aquilo que fomos transformados para fazer. Viver, de fato, no reino do Filho, do amor de Deus. Nesse reino, somos nós que somos iluminados para iluminar outras pessoas, para iluminar o caminho de vidas que ainda estão nas trevas, irmãos. Eu passei esses últimos dias, e eu sempre faço com a turma de evangelismo uma aula prática, e as levei para um centro, para um parque onde estava acontecendo, lá é um centro cultural, estava acontecendo uma festa do povo, provavelmente por causa do Dia das Crianças, e eu peguei aquela turma, uma turma grande, levei aquele povo para aquele parque enquanto estava acontecendo o festival, e disse, é nesse momento, é nesse tempo, onde as pessoas estão dispersas, que você tem que mostrar para elas que elas não podem estar dispersas, que aquele que há de vir virá e virá em breve, e nós temos que estar atentos. Somos nós hoje o canal de vida, somos nós hoje o canal que mostra a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, nesse reino que vivemos e que proclamamos. Aleluia! E é nessa consciência que nós oramos hoje, irmãos. Vocês sabem, vocês não estão vendo aqui o nosso casal pastoral, porque estão desenvolvendo em amor esse reino dentro do hospital nesse momento. Estão lá com a Sofia, nós sabemos que Sofia é sarada, precisou nesse momento estar lá um breve tempo, mas nós sabemos que já estaremos juntos, ela estará aqui brincando, se alegrando, da mesma maneira que ela está fazendo lá. Ela está trazendo para aqueles médicos
a surpresa de ser uma filha de Deus, a surpresa de ver o poder de Deus agindo na vida dela de forma tão eficaz, de uma forma tão poderosa, diante de homens muitas vezes incrédulos, que conhecem e detêm a ciência, mas uma ciência limitada, viram coisas extraordinárias dentro de um quadro que eles não sabem ou não entendem como explicar, mas nós sabemos, porque ela vive esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, guardada e sendo gerado nela esse reino pelos pais que estão ali firmes, fortalecidos, e é através deles que nós temos recebido, vivido, experimentado a glória de Deus nesse lugar. Da mesma forma que os alunos, na última vez que eu os levei para o evangelismo no parque, experimentaram coisas que alguns deles disseram: eu nunca vou conseguir falar de Jesus para alguém. Mas todos eles abordaram famílias inteiras. Todos eles abordaram pessoas, independente da forma que estavam vestidas, independente do cheiro que tinham nos seus corpos, independente da maneira que se apresentavam a eles. E todos eles viram a transformação acontecer diante dos olhos deles. Esse poder habita em nós, irmãos, o poder de transformação. Nós fomos transformados para transformarmos vidas. É nisso que precisamos acontecer, porque no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, somos nós, irmãos, quem proclamamos as boas novas. Somos nós quem expandimos esse reino. Aleluia! Oh, glória! Nesse reino nós somos iluminados e somos iluminados a enxergar que somos um homem ou um ser humano em 3 dimensões. Para algumas pessoas isso pode parecer loucura, pode fazer os fiozinhos da cabeça entrarem em curto-circuito, mas de fato nós somos um espírito, irmãos. E é ali que o novo nascimento se dá. É ali que a transformação acontece em primeiro lugar, quando aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas e transformamos o Rei em Rei dos Reis, mas acima de tudo Senhor dos Senhores e Senhor da nossa própria vida, da nossa própria existência, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir. Aleluia! Mas esse ser humano também tem uma mente, também tem um pensamento, também tem um intelecto, emoções e sentimentos. E nós sabemos que essa é a nossa alma. E essa alma está sendo transformada à medida que nós avançamos no conhecimento da palavra de Deus. Bem como o nosso corpo físico é uma casa, irmãos, desse que é poderoso por dentro, desse que tem um intelecto incomparável, porque está iluminado pela palavra de Deus. Esse é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, no qual nós vivemos. 1 Tessalonicenses fala, no capítulo 5, verso 23, exatamente que nós somos esse homem em 3 dimensões. Abra lá comigo. Ou então olha aí na projeção, 1 Tessalonicenses. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 5, no verso 23. Diz aí: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oh, glória! O apóstolo Paulo fala em determinadas cartas, em determinados momentos, a respeito dessa realidade de 3 dimensões. Em Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz: não deixe o seu espírito recriado de qualquer maneira. Enchei-vos do espírito. Não vos encham de vinho ou das coisas naturais, na qual há dissolução, que embotam o seu sentido, que embotam a sua maneira de pensar, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do poder de Deus. Salmodiando, cantando, orando, ou seja, tendo relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz o que nós precisamos fazer com o nosso pensamento, com o nosso intelecto, com a nossa alma. Ele diz lá, portanto, não se conformem com o mundo, com o sistema do mundo, porque ele é regido por Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma. Não se conformem, não tomem de volta a forma do
mundo para você, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Como? Pela palavra de Deus, irmãos. Para quê? Para que você e eu possamos experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Coríntios 9, nós vamos ver que ele diz que nós precisamos resistir e manter o nosso corpo em sujeição, porque ele não vai nos ajudar nadinha na salvação. Essa é a verdade. Mas como eu quero avançar, nós não vamos nos deter nisso. Portanto, você está vendo a necessidade que há, irmãos, de nós aprendermos a respeito da cultura do reino? Desse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê que ele lida com as 3 áreas do ser humano, as 3 dimensões do ser humano. Não somos mais inconstantes, não vivemos mais pela metade, irmãos. Nós somos inteiros em Cristo Jesus. Nós não somos medianos. Nós somos extraordinários da parte de Deus. Para isso, nós precisamos, de fato, renovar o nosso pensar, como eu acabei de falar. Exatamente para podermos entender essa cultura do reino, a qual nós não estamos, de fato, ainda acostumados na totalidade. Estamos avançando no conhecimento dessa realidade. E para isso, nós precisamos ter um relacionamento ou uma relação autêntica com Deus. Aleluia! O que significa isso? Se você não pega na sua Bíblia, porque você não vê Deus. Vê? Não, a verdade é essa. Você não vê Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele é mais real do que qualquer coisa. Mas você não o vê. Mas nós podemos dizer que o vemos pela palavra dele. Porque Deus e a sua palavra são um. E ela, por si só, carrega da unção transformadora, poderosa, aquela que despedaça, ela não quebra, ela despedaça todo o jugo que pudesse haver na nossa vida e na nossa carreira. Portanto, irmãos, é óbvio, se nós não vemos a Deus, mas entendemos que Deus e a sua palavra são um relacionamento autêntico começa quando nós temos relacionamento com a palavra de Deus. E tornamos a palavra de Deus a lei real, a lei do amor é a lei real, é a lei que mostra esse Deus criador e protetor e aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a cultura do reino. Nós precisamos entender e para isso nós precisamos de fato ter um relacionamento autêntico com o Deus da palavra. Com o Deus que desenvolve a palavra pelo seu próprio poder que colocou à disposição da nossa existência. Nós precisamos buscar pela palavra de Deus esse relacionamento real e verdadeiro. Deus precisa ser tão real para você quanto a pessoa que você pode tocar, irmãos. Quanto a cadeira que você pode sentar. Quanto àquilo que você pode ver, experimentar, porque se não for assim, esse relacionamento não se torna autêntico e nós ainda vivemos aquém daquilo que ele tem para manifestar em nós. Essa é a cultura do reino. E entender a cultura do reino, irmãos, é viver princípios, valores, não é? De justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entender a cultura do reino é ver a nova realidade, entender a nova realidade para a qual nós fomos criados. A realidade da nova criação, a realidade de viver pela fé, não mais pelo que podemos tocar. 2 Coríntios 5,17 diz aquilo que você já está acostumado a dizer e ouvir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, já está no reino, já precisa entender a cultura do reino. Eu lembro que eu gostava de um grupo, eu acho que era um grupo, já nem me lembro mais, que chamava-se Culture Club. As músicas, não é, seculares, colocavam ou mostravam de uma forma rebelde. Para de dizer que você não sabe, tá? Você também não é tão novinho assim, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Mas, de fato, irmãos, aquelas músicas mostravam a cultura do mundo. A cultura da rebeldia, a cultura do amor livre, a cultura do nada a ver, a cultura do tudo pode, a cultura do deixa pra lá, deixa disso. A cultura do reino precisa ser aprendida por nós, como nós aprendemos e nos dedicamos a aprender a cultura do mundo enquanto estávamos lá. Agora não estamos mais, estamos no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Não podemos ser como todo mundo, não podemos pensar como todo mundo, não podemos falar como todo mundo, não podemos estar em todos os lugares como todo mundo está, irmãos. Porque Jesus está às portas, logo a primeira trombeta tocará, e ela tocará. E quem estiver na cultura misturada não vai ouvir. Ou vai dar ouvidos a trombetas não reais, ou vai olhar para testemunhas que estão se aparecendo ou se parecendo com aquilo que virá, mas não está dizendo que é como está aparecendo. Não podemos ter uma cultura misturada, irmãos, para que não sejamos enganados pela cultura do mundo, ou pela cultura daqueles que andam de qualquer maneira. Aleluia! Sabe, foi por preço de sangue que nós recebemos a extraordinária vida de Deus. Porque da mesma forma que você entende em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ou seja, o caráter de pecado, a vida de pecado, o espírito, a natureza de pecado, já passaram, tudo se fez novo. Da mesma forma, nós entendemos no versículo 21, como se deu essa extraordinária mudança. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para nós foi de graça, mas custou um preço muito alto. A separação daquele que nunca estivera antes separado de Deus. Daquele que nunca imaginou e pensou que um dia isso teria que acontecer de fato. Quando ele diz no Monte das Oliveiras, ele falando de Jesus, se possível fora, ele sabia que não era, afasta de mim esse cálice. Irmãos, de que cálice ele estava falando? Alguns dizem o cálice da ira. Sim, a ira por conta da separação do pecado, da iniquidade, da injustiça que era nossa e enchia aquele cálice, uma vez bebendo do nosso pecado, bebendo da nossa miséria, bebendo da nossa maneira vã de viver, das nossas iniquidades. Ele estaria bebendo a morte espiritual. E recebendo nele, se colocando na nossa frente. Naquela cruz, ele estava se colocando na nossa frente para receber a ira. Para que o preço do pecado, que separou a humanidade de Deus, fosse completamente e infinitamente ou eternamente pago. Não é necessário um novo sacrifício. Não é necessário eu ou você nos arrastarmos no chão. Não é necessário nós cortarmos a nossa pele. Não é necessário carregarmos peso. É necessário viver pela fé, que às vezes parece muito mais difícil do que todas essas coisas que são feitas na carne. Porque na fé nós temos que viver, ou pela fé, como o justo que Jesus nos fez, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez justificados, salvos, confessando ao mundo quem nós somos, sem medo de dizer que somos filhos de Deus. Uma vez que vivemos dessa forma, irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo quem Deus é através de nós. Não há tempo para perder com coisinhas. Nós vemos e entendemos que essa nova realidade agora vivida é uma realidade de justiça. E justiça não é vivida pela metade. Justiça sem saúde plena. Nós precisamos pegar aquilo que precisamos entender da cultura do reino, de tudo aquilo que Deus liberou para nós através de Cristo Jesus. E viver essas verdades, irmãos, para que as pessoas possam correr para nós. Porque o mundo não vai melhorar. Mas nós estaremos no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos demonstrar isso com o nosso viver para que eles saibam para onde correr. Porque senão eles vão correr para qualquer coisa. Como nós vivemos atrás de qualquer coisa, achando que tudo pode, que tudo é válido ou que tudo é Deus. Mas não é. O Criador é único. Aleluia! Essa vida que consta de privilégios baseados em princípios. Nós temos privilégios, mas não são privilégios entregues a nós de qualquer maneira, são privilégios baseados em princípios. Se nós estamos firmados na rocha, na sã doutrina, os privilégios vão se apresentar, as riquezas vão se manifestar, as bênçãos vão mostrar ao mundo quem nós somos. As bênçãos vão mostrar, ou essa maneira de viver em princípios, que revela, não é, as bênçãos. E onde nós encontramos essas bênçãos?
sendo nós justiça de Deus. Aonde que se encontra isso? No Evangelho, irmãos. Porque é no Evangelho que se descobre a justiça. Aleluia! Aleluia, irmãos. Nós sabemos que é uma vida que consta de privilégio, baseada em princípios, sim. E aí nós sabemos que um deles é viver o extraordinário. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, ele capacitava pessoas, reis, sacerdotes, profetas, juízes, não é? Ungia coisas para serem usadas por Deus, irmãos. Mas agora a cultura do reino é para todos. Para todos aqueles que decidirem receber a Jesus como Senhor das suas vidas. Então agora nós somos, sim, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Somos e temos o Espírito por dentro e revestidos somos do poder, irmãos. E não vamos abrir mão disso. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? Essa é a base da cultura do reino, o amor incondicional. Romanos 5,5 diz que Deus veio fazer morada em nós porque Deus... foi derramado, está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que chancela a nossa vida. A palavra outorgado nesse versículo diz que ele foi dispensado de Deus e marca a sua vida e a minha vida com a marca do reino dos céus aqui na terra, estabelecendo na sua vida e na minha vida o reino de Deus, e esse para ser ampliado. Por isso, essa é a cultura do reino. E nessa cultura desse amor incondicional, irmãos, o mesmo amor com que ele nos amou, de tal maneira que entregou o seu próprio filho, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Todos aqueles que o aceitam, creem e o aceitam como Senhor de sua vida. Agora, o extraordinário, fenomenal, é que essa condição, esse Espírito em nós, não é? E esse novo coração, porque o amor de Deus, e não é apenas o amor de Deus, você sabe que está escrito lá nas cartas de João que Deus é amor. Ele não tem. Ele é amor e ele se derramou no nosso coração. Amor esse que faz a fé do tipo de Deus que ele deu para nós, para cada um daqueles que nasce de novo. E essa é a cultura do reino, queira você acreditar ou não. Hoje você tem uma parcela, uma medida da fé criadora, da fé geradora, da fé transformadora, da fé que sustenta todas as coisas habitando em você. E cada um de nós precisa fazer essa fé se expandir. Mas é o amor quem faz com que essa fé opere. É esse amor, o amor de Deus habitando no nosso coração, que potencializa tudo aquilo que nós cremos com o nosso coração e falamos com a nossa boca. Romanos 1,17 diz: a cultura do reino é viver pela fé, como justos, porque nós somos justos, justificados, justiça de Deus. Não é pelo que queremos, não é da maneira que nós achamos, não é pelo que vemos ou pelo que não vemos, não é pelo que podemos tocar, irmãos, ou por aquilo que nunca vamos tocar ou achamos que não podemos tocar, é pela fé. É antes de ver, é crer antes de ver. Na cultura do reino, nós dançamos antes de ter. No mundo, nós recebíamos e dançávamos. Oba, ganhei, eu sabia que eu ia ganhar. Alguém disse que ia me dar. Na cultura do reino, nós dizemos: oh, vamos dançar, obrigada, Pai, porque eu orei, e no momento que orei, no nome de Jesus, eu sei que já é meu, eu já recebi. Aleluia! Oh, aleluia! É essa fé que faz o impossível acontecer. Essa é a fé que foi declarada aqui, não é? No momento do louvor, antes de começarmos o louvor, foi isso que nós ouvimos. Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 23, se não me engano, aquela pessoa entendeu o que Jesus disse. Tudo é possível ao que crê. Então não há impossível para nós. Não para nós que temos a fé do tipo de Deus, criadora de todas as coisas. E quando nós vimos em Mateus, no capítulo 20, verso 17, a respeito do grão de mostarda, não é? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Irmão, ele não está falando de tamanho, não. A cultura do reino não fala de tamanho em relação à fé.
Ali os discípulos entenderam perfeitamente quando Jesus diz, se vocês tiverem... Na verdade, ele começa fazendo uma exortação, não é? Falando a respeito da fé pequena que eles têm. Por que não aconteceu? Por causa da sua pequena fé. É assim que ele fala. Só que eles ouvem, nós ouvimos fé e fé. É por causa da sua pequena fé que aquilo não aconteceu, o que devia ter acontecido. Vamos esquecer o que aconteceu naquele momento, é qualquer coisa. Não aconteceu porque eles estavam usando uma fé natural. O que os discípulos ouviram foi, não aconteceu porque vocês estavam usando a pístia. A pístia. A pístia significa uma fé baseada em coisas que você vê, toca ou pode mover. Vocês estavam olhando para o que estava acontecendo com aquele jovem, com aquele menino, com aquilo que o pai dele disse que acontecia desde o momento que ele nasceu. Olharam para isso e a fé não pôde operar. E aí ele diz, mas se vocês tiverem, e tiverem no sentido de moverem, de manifestarem, a pistes, fé do tipo de Deus. Você está vendo como é diferente? Fé baseada em coisas naturais e fé do tipo de Deus. Se vocês tiverem fé do tipo de Deus, aí ele cita. Pode ser do tamanho do grão que a gente conhece, que é o menor grão que a gente conhece. Que ali, no caso, era o grão de mostarda. Mas não é por causa do tamanho, é por causa da qualidade, da onde essa fé está firmada e aquilo que ela produz. Se for fé do tipo de Deus, irmãos, essa fé ela está baseada na palavra, ela vem de Deus e ela produz um resultado extraordinário. Aleluia! Porque pode mover montanhas, se for o caso, e se nós crermos dessa maneira. Então, a cultura do reino diz que o nosso alimento principal não é aquilo que a gente pode ver, que pode tocar, nem que pode comer. Não é esse o nosso principal alimento, mas diz que é a vida com Deus. A cultura do reino diz que o alimento principal é a vida com Deus, é o relacionamento com Deus, é a intimidade com o Deus Criador Todo-Poderoso. Porque diz, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Quem lembra que em outra passagem ele diz que nós não temos que buscar as coisas primeiramente, mas a justiça. E as outras coisas são acrescentadas. Aleluia! Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso nos mostra que a autoridade foi devolvida. Lembra, agora você na nova realidade, você anda em autoridade, a realidade para a qual o homem foi criado originalmente para existir, para viver, para dominar, para governar sobre todas as coisas na terra, inclusive sobre ele mesmo, porque ele podia não ter tocado naquela coisa, seja ela qual fosse. Ah, maçã, não maçã, nós sabemos que as pinturas retratam aquilo que chamaria a atenção dos olhos, o vermelho. É o que você está vendo de mim hoje. Por isso as pinturas retratam algo vermelho. Porque é o que chama a atenção para o que não podia. Era a única coisa que não podia. Não é possível que um homem, um ser que foi criado para governar e dominar sobre todas as coisas, não pudesse dominar sobre a vontade dele. Não dominar sobre a nossa vontade não é liberdade. Não dominar sobre a nossa vontade é escravidão. E ele se tornou escravo da vontade dele. Ah, eu quero ter vontade, eu tenho vontade de conhecer o que eu não conheço. Porque o bem ele já conhecia. A árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos. O bem ele já tinha diante dele todo o tempo, todo dia. Deus vinha ter com ele todos os dias o bem. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem direto lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, ou seja, ele não deixa de ser bom. Nem sombra de variação no caráter de Deus existe. Ele escolheu, ou ele queria, conhecer o mal. Ele fez a escolha de ficar escravo da vontade dele. Ele fez a escolha de não acreditar na palavra de Deus. Por incredulidade, o homem que foi criado para dominar, por incredulidade ao Criador, ele desobedeceu.
Ele não creu na palavra de Deus. Creu numa outra palavra. Irmãos, nós temos que decidir ficar com uma palavra só. A palavra de Deus. Porque ela sara, salva, liberta, transforma. E nos mantém firmes na cultura do reino. Aleluia! Nós vemos que fomos criados e agora recriados em Cristo Jesus. E eu estou começando a encerrar, amém? Aleluia! Mentira, tô não. Mentira. Douglas, não faz isso não, é feio pra caramba, tá? A gente não pode mais fazer isso não. Vamos parar com esse negócio. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. A gente só vai até meia-noite, tá tudo certo. Aproveitar que o pastor não está. Nunca, jamais, irmãos. Jamais eu faria isso. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 17. Meu marido gosta quando diz que vai ficar mais tempo. Ele fica feliz da vida. Aleluia, né, mamãe? Aleluia. Como muitos, não é só ele não. Muitos. Aleluia. Diz aí Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, falando de Adão, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Irmãos, tem que ter um maior tempo para explicar isso. Povo de justiça de Deus, faz assim. Quem está aprendendo justiça de Deus, quem aprende justiça de Deus comigo, entende que essa passagem é um espetáculo. Mas não dá tempo para a gente destrinchar ela agora, amém? Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, que restaurou para nós todas as coisas, inclusive a autoridade, para nós reinarmos em vida. Aleluia, essa é a cultura do reino. É uma cultura, irmãos, de vestimenta diferente da do mundo. E essa vestimenta são as vestes de justiça, proclamadas por profetas desde o Antigo Testamento. Isaías, no capítulo 59, não é? Nós sabemos que esse é o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, daquele que era o Salvador, como se Jesus já tivesse vindo 700 e tantos anos antes do próprio Jesus vir à Terra ou encarnar, tornando o seu próprio corpo aquele que seria imolado, aquele que seria sacrificado de forma perfeita pelo ser humano. Aleluia! Isaías 59, verso 17 diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Irmãos, o Novo Testamento está sempre trazendo à luz aquilo que já estava escrito e proclamado no Antigo Testamento, amém? Só que a gente não vai viver na sombra, nós podemos viver do que é real e verdadeiro. Se eu vivo na sombra do carro, eu posso usar o carro para aquilo que ele poderia me trazer de utilidade? Não. Se eu sentar na sombra do carro, eu vou dizer, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho um carro, mas não vou usufruir do carro. Se eu sento na sombra da árvore, eu até vou viver ali, né, numa sombrinha, se tiver sol, mas eu vou poder desfrutar do que a árvore tem para me dar? Não, irmãos. Se eu viver à sombra de Jesus, falando do Antigo Testamento, porque, como nós vimos, a justiça se descobre no Evangelho, de fé em fé. Aleluia! Porque o justo viverá pela sua fé. Amém? Então, se eu vivo à sombra de Jesus, que era proclamado, profetizado no Antigo Testamento, eu não vou usufruir, a não ser declarar as promessas. Não, porque Deus me deu Jesus, porque Ele vai me curar, porque Ele vai me tornar próspero, porque Ele vai me fazer ver coisas maravilhosas. Mas eu fico só no que ainda está para acontecer. Se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que viver as promessas, porque elas já deixaram de ser apenas promessas e se tornaram realidade para nós. Amém? Oh, aleluia! Então, nós vamos ver aí que no Novo Testamento fala dessa armadura, que são as vestimentas de poder, para nós ficarmos firmes em todo e qualquer acontecimento, em toda e qualquer circunstância. A armadura de Deus, que se trata de doutrinas, da sã doutrina, de princípios, irmãos, que estão estabelecidos pela palavra. Justiça, fé, a palavra de Deus. Aleluia! A espada do Espírito é isso. Se revestir de Cristo é tirar toda a capa do mimimi. Aleluia! Nós podemos viver com paixão, se estivermos vestidos de Cristo, e ver milagre, porque a compaixão precede o milagre. Então, nós precisamos viver
A cultura do reino, a cultura de justiça de forma íntegra, não pela metade. Bem como vamos viver na cultura do reino a paz que excede todo entendimento. Lá em João, no capítulo 16, nós já conhecemos, no verso 33, nós conhecemos a passagem, não é? Onde todos nós dizemos sempre. Não, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não é assim? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que o versículo não começa nessa parte. O versículo começa com Jesus tratando de, além das coisas ou acerca das coisas que ele vinha tratando desde o capítulo 15, 14, ele vem tratando sobre coisas que nós deveríamos viver. Aí no capítulo 16, o verso 16, ele diz assim: estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Todas as coisas que eu disse até agora é para que vocês entendam, gente, em mim vocês podem viver em paz, mesmo com tudo isso acontecendo. Vocês têm como viver em paz se focarem em mim. Tira os olhos da cultura do caos, dos profetas do caos, que nunca pregam, nunca professam, nunca falam a verdade de maneira reta. Os profetas do caos estão nos noticiários. Os profetas do caos estão nas redes sociais. Os profetas do caos estão em alguns cultos também. Mas Deus quer que você olhe na cultura do reino para a palavra dele. E se fortaleça da verdade, não da mentira. E não aceite a mentira como verdade. Ah, mas tem uma certa verdade. Isso chama-se sofisma pela palavra de Deus. Toda verdade misturada com mentira chama-se sofisma, que é para pegar você exatamente nessa situação. Ué, mas o que ele está dizendo não é de todo mentira, mas é mentira. Porque se ela não é a verdade absoluta, não é a verdade por maneira nenhuma. Amém? A cultura do reino é uma cultura de paz que Jesus instaurou e que Jesus trouxe para dentro de nós. Afinal de contas, o fruto do espírito humano recriado é paz. É o amor que habita em nós. Gálatas, no capítulo 5, não é, a partir do verso 22, diz que o fruto do espírito humano recriado é amor. Amor que é paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Aleluia, essa é a cultura do reino. Não deixa o inimigo da sua alma mexer com a sua alma em relação a essas coisas, irmãos. Nós podemos viver pela palavra, amém? A cultura do reino é a alegria no Espírito Santo. Eita, negócio sério. Nós começamos esse culto mostrando que Deus ri-se no céu dos inimigos. Deus está muito sério com esse negócio de alegria, irmãos. É nessa atmosfera que Deus cuida dos seus negócios. Quer ver os seus negócios dando certo? Comece a rir, ainda que a situação diga que você não tem nada para rir. Porque é uma fé, é nessa fé e nessa alegria do Espírito é que nós nos rimos. Enquanto você se alegra, algo está acontecendo. Enquanto você traz a alegria de dentro de você, situações difíceis estão sendo sanadas, porque o que o diabo quer dizer é que você não vai conseguir. E o que você vai fazer? Não vai dar certo. Não, você não consegue. Não, você não tem mais idade. Irmãos, meu marido pedalou 25, 27, 30 quilômetros. 32 quilômetros. Normalmente, aos 70 anos, as pessoas diriam, você não pode, você não consegue. O diabo podia dizer na cabeça dele, você não pode, você não consegue. Mas Jesus Cristo habita nele. A unção de Deus, o poder de Deus, a restauração no corpo físico dele. Não é por conta dele fazer isso a vida toda, não, porque ele passou 5 anos sem fazer. Mas fez de novo. Porque o Espírito Santo faz com que ele possa viver. A alegria no Espírito faz com que ele possa viver. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, irmãos. Lá em Salmos, no capítulo 16, 11, diz: far-me-ás ver a vereda da justiça na tua presença. Eu posso colocar aqui, Senhor. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita me entrega, ou nela há delícias perpetuamente. A alegria, irmãos, é posição de vitória.
A alegria é posição de quem já venceu. A alegria é posição de quem já venceu. A alegria é posição de quem já venceu. Aleluia! Filipenses 4, verso 4 diz, alegre-se sempre. Paulo escreveu, diz, alegre-se sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele mesmo foi quem escreveu, dizendo que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. Ele não ficava contente porque alguma coisa ruim estava acontecendo. Ele se tornou contente por entender que o Deus de toda provisão, o grande El Shaddai, o nosso Deus e Pai, o Criador, que está no céu, rindo dos inimigos, habita em nós e faz todas aquelas coisas passarem, se tornarem possíveis ou tirarem da nossa frente o que não pode. Essa é a cultura do reino. Não viva pelo que vê, não viva pelo que não vê, não viva pelo que sente, não viva pelo que não sente, viva pela palavra de Deus. Aleluia! Cultura do reino, irmãos. Já parou para pensar, quando ele diz ser de meus imitadores, ele está falando desse rir-se dos seus inimigos? Quando eu estou falando de inimigo, eu não estou falando de gente, não, irmão. Estou falando de situação, de coisas que se levantam. Já parou para pensar como que pode ser horrível e maravilhoso? Para e pensa, só um minuto. Agora faz aí na sua, não é, no seu entendimento, porque ele agora não é só natural. Você tem a mente de Cristo. Para e pensa o quão pode ser. Para e pensa, o Deus Criador, Todo-Poderoso, se eu, a 7.000 metros, olhei as circunstâncias lá embaixo, desse tamaninho, para e pensa no que as pessoas podem pensar dependendo do lado que elas escolheram ficar. Para e pensa como pode ser horrível, aterrorizante ou maravilhoso e agradável demais pensar em Deus rindo de alguém no trono. Uau! Você já tinha parado para pensar nisso? Meu Deus! Por quê? Porque o riso de Deus, irmãos, o riso, de qualquer forma, é algo contagiante. Só que o de Deus é mais alto do que todas as coisas. E ele tem um impacto muito grande no mundo. Para e pensa o pavor que Satanás deve estar tendo com todos os seus asseclas, porque ele sabe que o tempo do arrendamento da terra está chegando ao fim. E Deus rindo do trono. Os inimigos de Deus já estão apavorados. Esse é o último grito. Sabe quando a gente manda um demônio sair e a pessoa que estava endemoniada se esperneia? É Satanás desesperado, porque ele tem que sair. Ele precisa sair. Essa é a última, né, o alvoroço, que aqueles que sabem que são inimigos de Deus estão apavorados. Agora, os amigos de Deus estão como? Uou, aleluia! Meu Deus, o seu Deus, ele está rindo no trono. Esse Deus que diz, sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, meus imitadores. O riso de Deus é um riso de alerta. O mal, irmãos, sabe que a destruição dele é iminente. Já está às portas. Lembra aos santos que o melhor está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Oh, aleluia! É por isso que a gente não vive por vista, irmãos. Nós vivemos por fé. Oh, glória! Deus ri daqueles que se levantam contra os seus ungidos. Uau! Salmo 59, verso 8 diz que ele faz isso por sua causa. Por minha causa, porque os ungidos são aqueles que foram levantados na terra e aqueles que do céu vieram para a terra para serem levantados, para trazerem para nós a cultura do reino. Oh, aleluia! Ele ri para enviar sinais. Deus está rindo dos seus inimigos no trono. Esses são sinais de que são momentos de terror para o inimigo de Deus, para os inimigos de Deus. E maravilhosos para nós. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Quando Deus ri, o cenário fica claro. De um lado, existem os inimigos, que estão atemorizados. E do outro lado estamos nós. Os filhos, a família, os amigos de Deus. Eita glória! O riso de Deus traz conforto, irmãos. Você pode ficar de pé? O grupo de música pode nos ajudar?
Ele nos deu a sua graça, o seu Filho. Não podemos desonrar a Deus, irmãos. Nós precisamos rir no Espírito Santo, amém? Não vamos ser rebeldes, não vamos ser temerosos. Quando nós rimos contra o medo que possa tentar nos assolar, nós estamos rindo exatamente como Deus ri. Não podemos nos abater por causa de treva alguma, porque nós somos a luz. Então, nós podemos rir. Nós podemos rir, porque Ele, o glorioso Deus, Ele habita em nós e faz de nós a sua melhor porção. Em Cristo Jesus, nós somos a melhor porção. A cultura do reino é isso e muito mais, irmãos. À medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vamos entendendo como viver a cultura do reino. Não mais a cultura do mundo, mas a cultura do reino. Você pode fechar os seus olhos, pode agradecer ao Senhor nessa noite. Passa água a mim? A mim? Aleluia. Está geladinha. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Você pode declarar ao Senhor o seu amor e a sua confiança. Oh, rebrache querandaralabás, surierere querandaralabás. Aquele que está assentado no trono. Nós declaramos a nossa confiança. Nós declaramos, Senhor, o nosso coração está em Ti. E o nosso riso, Pai, é Teu. A nossa alegria vem de Ti. Nós vivemos, oh Pai, Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, não vamos viver com medo. Não vamos viver assolados. Vamos viver a alegria do Espírito. A cultura do reino, vamos viver uma vida em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tu és poderoso, Senhor. Declaramos que confiamos em Ti, Senhor, que está assentado no trono. Oh, aleluia! Reba chocorondarabás, reba babassucorondaralabás, surierere, deba bababá, surierere. Chorondaralama, surierere, querandaralabá, surierere. Chorondaralabá, surierere, querandaralamas. Remandaralabá, surierere. Oh, chorondaralama, surierere, querandaralabá.